que a gente bate altos papos, né? E aí um monte de gente falando, eu queria ser uma mosca para estar dentro do carro de vocês, para saber o que vocês tanto conversam. Você acredita que já teve muitas vezes em nossas viagens que ficavam os dois em silêncio? Né, Rodrigo? Quantas vezes nós já viajamos quieto, um sem falar? Já teve vários trajetos nossos, várias vezes que nós pegamos estrada sem assunto para conversar, né? E nessa nós já rodamos, sei lá, chão, hein? Bastante. Uns 5 mil? Por aí. Uns 5 mil quilômetros, e o que não faltou foi conversa. Foi papo, nós batemos muito papo, nós conversamos muito e Deus nos dá essa oportunidade, né? De mudanças de rota, mudanças como fala? De direção mesmo, né? A gente começar a aprender um novo caminho, né? O propósito mesmo a gente seguir um outro trajeto. Para esses mundos é como se eu estivesse tomando um copo de leite e a Cris tomando um copo de café. E a gente não tinha coragem de transformar isso num café com leite. E o que nós experimentamos nessa viagem, o que nós estamos experimentando nessa viagem agora, é um sabor dessa mistura, né? Mas nós continuamos sendo as mesmas pessoas, só que é a transformação, de uma maneira, né, de misturado, junto e misturado. Na verdade, a gente está entendendo o que é realmente esse significado de dois ser um, né? Porque muitos casais, como nós mesmos, no início da nossa jornada, nós somos dois sendo dois mesmo, cada um fazendo as suas próprias vontades, seu próprio caminho, né? E sem muita comunicação e sem muito preocupar um com o outro, né? E agora é uma jornada, a gente tem percebido nesse tempo de jornada, nesse aprendizado, como que nós estamos realmente caminhando mesmo para que esses dois se tornem um só, né? Para que nós conseguimos andar mesmo nesse caminho para seguir esse propósito, né? A gente percebeu que, claro que a gente precisa trabalhar isso ainda muito. E nós percebemos que uma das coisas que mais torna um casal, mesmo caminhando juntos, a andarem de forma individualista, né, a serem dois, como dois, é a razão. Porque todos nós carregamos uma razão, né? Porque cada um carrega uma cultura, um estilo de vida, uma criação. Então você tem razão naquilo ao qual você foi criado, aos princípios que você aprendeu, né? E a gente percebe que quando a gente vai conhecendo a verdade, que é Cristo Jesus, as nossas razões elas começam a ficar de lado, né? E a gente começa de fato a viver não o sentimento do amor, mas a virtude do amor. E a virtude do amor, né, assim como diz na palavra, o amor ele não tem ciúme, o amor ele não se envaidece, né? O amor ele está acima de qualquer lei, acima de qualquer razão. Então a gente começa a lidar com o amor não como um sentimento mais, mas sim como uma virtude, né? Porque o sentimento ele sempre está condicionado a algo, né? Então para eu sentir algo, alguma outra coisa externa tem que acontecer. E como a gente está falando do amor virtude, o amor virtude ele já está dentro de nós, ele não depende de nada para acontecer. Simplesmente você reconhece que tem e passa a entregar para o próximo. É verdade. E esse é o novo mandamento, né, aqui de Jesus, quando ele fala lá em João 13, quando ele fala, né, que eu vos dou um novo mandamento, porque naqueles mandamentos de início, né, era amar o próximo como a si mesmo, né, e o novo mandamento que Jesus traz dessa nova forma, né, antes dele ser crucificado, ele fala realmente de você amar como ele amou, como ele se entregou. Então, como é maravilhoso ver esse amor que ele teve por nós, né? Porque ele já perdoou todas os nossos pecados. A única coisa que ele pede é exatamente isso, né, Rodrigo? Para que a gente possa ter mesmo esse coração arrependido,
que um coração arrependido, né? Já que ele já pagou, né? Já que ele já pagou pelo que a gente já fez, pelo que nós estamos fazendo até nos dias, né? No hoje, para que a gente possa ser curado mesmo, para que a gente tenha esse coração arrependido, para que a gente ame mesmo, como ele nos amou, como ele entregou a sua vida, né? É porque a razão, ela sempre vai terminar em um sentimento. O sentimento da razão, ela sempre vai proporcionar para um dos lados o sentimento de culpa, né? E o nosso Pai, na palavra, nos ensina que quando Ele nos libertou, foi realmente para libertar. Então não existe mais condenação sobre nós. Então, se a gente ainda está num relacionamento onde existe condenação, né? E que nós vivemos esse relacionamento durante muito tempo, e a gente tem aprendido isso, porque se um lado tem razão, o outro é culpado, né? Então nós começamos a compreender essa virtude do amor, não mais um sentimento. Porque se eu trato o amor como um sentimento também, então eu sinto amor por ela, então automaticamente ela tem que sentir amor por mim, né? Já a virtude não. A virtude é o seguinte: se eu tenho amor dentro do meu coração, eu entrego para ela, independente se ela entregar para mim, né? Então isso eu faço sem culpa nenhuma, sem querer receber nada em troca, sem querer ser reconhecido por alguém ou por algo. Então essa razão ela traz para nós às vezes uma grande carga sobre nossos ombros, né? Então a gente ouve muito, tem frases de efeito aí: você prefere ter razão ou ser feliz, né? A gente ouviu falar muito sobre isso, e eu acredito que na verdade ter razão ou entregar aquilo que você precisa entregar. Então que a gente possa meditar, né, sobre isso, que a gente possa orar e a gente possa conhecer o verdadeiro amor, que não é sentimento, que é uma virtude a ser entregue. Decisão, né? A gente tem que decidir todos os dias, né? Então acordar todos os dias pela manhã e decidir amar o próximo mesmo aquele próximo que nem é tão próximo, né? Ou aquele próximo que te machuca todos os dias, que aqui a gente não tá falando só de casal, a gente não tá falando só sobre marido e mulher, mas é de todo o relacionamento, né? Porque hoje os relacionamentos estão sendo feridos exatamente por conta disso, porque eu acho que eu tenho razão, o outro acha que tem razão, cada um vira as suas costas, e ao invés de ter uma comunicação, resolver aquele conflito, os dois resolvem virar um confronto, né? Cada um puxa para o lado, cada um pega da sua parte que está imaginando. Entender isso mesmo, que a gente tem que resolver esses conflitos para que não vire confrontos mesmo. Porque hoje eu acho que o mais difícil não é cada um seguir a sua vida. Porque isso aí é fácil. Eu fico com raiva do fulano, o ciclano com raiva do Beltrano, e cada um vira ali, cada um vai criar o seu canto, né? A sua solitude, o seu movimento. O interessante não é criar movimentos, o interessante é unir, é ter mesmo essa união, essa unidade, né, Rodrigo? Entendendo que cada um tem o seu diferencial. As pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes. E unidade, né? Essa questão de estar junto, ela é uma questão muito, que a gente precisa aprofundar, né? Tem gente que acredita que estar junto é ficar junto o tempo todo, né? Sempre estar ali junto, fazendo tudo junto, não sei o quê. Mas o sentimento, né, esse sentimento que aflora do querer estar junto, muitas vezes ele acaba prejudicando. Agora, quando a gente está falando da virtude da entrega, porque entregar é algo bem direcionado, né? E a gente precisa realmente ter essa sensibilidade do estar junto, né? Nós conversamos esses dias para trás sobre a questão de tempo. Às vezes a gente passa muito tempo junto com uma pessoa, principalmente, né, na relação de casamento. Mas a gente passa, às vezes, maior parte do dia lado a lado. Mas o tempo de qualidade, onde um entrega para o outro, às vezes, é 10 minutos. Né? Quando tem, então a gente Rodrigo? precisa ter essa sensibilidade. Né?
porque isso também está relacionado à amizade, né? E todos somos irmãos. Então o que nos leva para um novo nível, né, de relacionamento é quando a gente de fato se torna amigo. Então às vezes numa conversa de 15 minutos eu sei de fato a qualquer momento eu posso contar com a Cris, né? Talvez a gente passou junto 24 horas, mas foi uma conversa de 5 minutos que ela trouxe paz para o meu coração, trouxe leveza, trouxe clareza, né? Então não é sobre estar o tempo todo junto, é sobre de fato em algum momento onde você age com sensibilidade e que você entrega aquilo que você precisa entregar, né? E a palavra fala exatamente sobre isso que você falou, né? Se a gente quer estar em paz com o nosso Pai, se a gente vai lá, quer adorar o nosso Pai, se a gente quer fazer algo para Ele, primeiro a gente olha, né, pega a nossa oferta, né, e essa oferta, eu acredito que é o seguinte: muitos de nós às vezes falam, não, eu tenho um chamado, eu preciso cumprir esse chamado. Só que para cumprir esse chamado, nós estamos aniquilando com os nossos relacionamentos, né? Então eu trato mal, eu já não quero mais saber de estar naquele lugar, né? Eu já não quero saber mais de fazer nada relacionado àquilo que eu preciso fazer, né? Então é muito importante a gente meditar sobre isso. Se a gente tiver algo contra alguém, né? Se a gente, mesmo que a gente tenha um chamado e que esse chamado seja um chamado muito nobre, eu acredito que em se falando em reino de Deus, primeiro a gente tem que ter paz com o irmão, né? E essa paz não é ficar de mãozinha dada, fazendo tudo que o outro irmão quer, fazer tudo que precisa, fazer as coisas para agradar, não. É você realmente se colocar à disposição em paz, né? A gente vive, nós estamos começando a viver agora uma série de relacionamentos muito interessantes, né? Onde a gente tem conhecido pessoas de vários lugares, né? Inclusive aqui do Brasil e até fora do Brasil. E isso nos traz uma confiança de que se algum dia nós precisarmos de algo, ou se esses irmãos estiverem, né, perto de São João del Rei e precisarem de algo, nós estamos aqui, eis-nos aqui. Nós levantamos a mão e a gente faz isso com paz. A gente não faz isso por obrigação, nem por necessidade, que a gente não precisa ficar provando nada para ninguém. E a gente não está, quando a gente fala em levantar a mão para precisar de alguém, a gente não está usufruindo de um direito, porque eu te conheço, você tem a obrigação de suprir uma necessidade minha. Não, é porque a gente realmente tem estabelecido um relacionamento onde a gente tem paz, né? Então quando a gente chega em algum lugar, quando a gente vai conversar com alguém ou com alguma pessoa, a gente tem sido conduzido, né, a estabelecer ali um vínculo de paz, né? E é isso que eu acredito, né, que independente do chamado, por maior que seja um chamado de um homem, primeiro ele precisa ter paz com todos, né? E o interessante dessas conversas que nós estamos tendo com outras pessoas, né, em vários lugares, é que como que os relacionamentos, né, vão se acabando mesmo por falta dessa comunicação, né, por falta dessa entrega, porque muitos de nós só queremos receber, mas entregar é poucos, né? E a gente percebe como que isso vai acabando mesmo. Nós tivemos nesse final de semana, né, num evento, né, e na verdade no retiro, e esse retiro tinha um casal lá que tem 30 dias de casado e tinha um outro casal com 44 anos de casado. E as mesmas ferramentas que foram usadas para um foi usado para o outro. E o mais impressionante, né, que eu fiquei vendo, porque esse casal de 44 anos, eles estão bem, você concorda? 44 anos convivendo, 44 anos juntos, 44, mesmo a trancos e barrancos, eles estão ali.
Só que um momento de conhecer, de perguntar, de fazer perguntas, de saber qual que é a cor que você gosta, qual que é a música que você gosta, qual o básico a pessoa não sabe. Ou seja, não são amigos, estão só convivendo. Então isso aí não é falar que tem que ser 24 horas junto, mas é você entender que quando você se entregar para o outro, é você realmente deixar o seu gosto, né? Deixar mais o seu direito para você fazer pelo outro, né? Que isso é a forma de amor, né? É você se entregar mesmo pro outro. Então, é interessante você chegar com a pessoa que você tiver, não esteja conversando com ela, mexendo no celular, não esteja com ela pensando o que você vai comer amanhã, não. O cafezinho que você estiver tomando, esteja realmente sentado ali para tomar aquele cafezinho, que seja 5 minutos, mas que é para você realmente saber das necessidades da pessoa, para saber mesmo que cor que a pessoa gosta. Lógico, estou falando perguntas básicas, mas é realmente para você ter essa qualidade mesmo com a pessoa que você tiver, né? Porque isso é realmente o verdadeiro relacionamento. Porque muitas das vezes as pessoas querem estar diariamente juntas, tem que estar dentro da casa, tem que estar indo para o lugar, tem que estar no trabalho, tem que estar não sei o quê, mas na verdade não conhece o outro realmente de fato, né? O de verdade, né? E é isso, né? Eu acredito que vou voltar no assunto da razão, porque isso é um assunto muito extenso, né? A gente abre aqui uma ponta, mas ela tem muitas ramificações, a gente pode tratar isso de vários assuntos. Inclusive, eu acredito que hoje a fidelidade, né? A fidelidade que a gente vai começando a conhecer não é uma fidelidade ao sentimento, né? Eu não sou fiel ao sentimento que eu tenho pela Cristo. Eu sou fiel à virtude que eu tenho para entregar. E essa virtude vem do Pai. Então, para eu conhecer a fidelidade, eu preciso conhecer de fato de onde vem essa virtude. Então, o amor que hoje eu entrego para Cristo não é o amor que eu desenvolvi. Ele não é um amor que o Rodrigo tem pela Cristo. Não, é um amor que vem do Pai. E esse amor passa por mim. E eu reconheço que ele está dentro de mim e eu entrego para Cristo. Por isso que eu vejo que não é sentimento. Porque o amor-sentimento que eu posso desenvolver como um homem pela Cristo é um sentimento falho. É um sentimento que é cheio de condicionamentos. Então eu só te amo se acontecer isso. Então se você estiver cheirosa, se você estiver com a roupa que eu gosto, se você fizer aquilo que eu quero, isso é o amor-sentimento. Agora a virtude, o amor-virtude é aquilo que é eterno, é aquilo que vem do Pai, está alojado no meu coração, né? Porque de tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Isso não serve só para a virtude do amor, serve, eu acredito que são para todas as virtudes, para paz, para alegria, para paciência, para o domínio próprio, né? É o fruto do Espírito manifestado dentro de nós. Então, quando a gente fala sobre essas virtudes, a gente não está falando sobre sentir. Então, eu não sinto alegria, eu tenho alegria e entrego alegria, né? Então, hoje eu preciso ser fiel a essa virtude que o Pai confiou a mim para ser entregue a Cristo, não só a Cristo, mas a todos aqueles que estiverem perto, né, ao meu redor e aqueles a quem eu encontrar durante o caminho. E essas virtudes, elas são manifestadas na verdade no cenário que mais te não é prova, né? Mas sim. Foi o que aconteceu conosco hoje de manhã. Hoje de manhã nós estamos vindo de uma jornada, que é uma jornada cansativa, ela exige muitas coisas, e por isso que a gente começou falando sobre razão. Porque hoje de manhã, se a gente fosse falar de razão, a gente ia ter uma pessoa que estava com a razão e outro que era culpado de não ter compreendido aquilo que foi determinado. Mas nós paramos e falamos, não, vamos acalmar, porque senão um aqui vai ficar com culpa e o outro vai ficar com a razão. E a gente ia continuar o nosso trajeto, porque a gente precisa chegar em casa, mas de cara feia um pro outro a viagem toda, né? E a gente decidiu que não era isso, porque
realmente não é isso. Realmente é mostrar o nosso lado, as nossas virtudes no momento mais delicado mesmo, né? Porque é isso que o Rodrigo falou, amar cheiroso, limpinho, arrumadinho, na hora da alegria é fácil, mas amar realmente no momento que precisa, no momento de calo, de dor, no momento que precisa trocar as fraldas, no momento que precisa ali no aperto mesmo, aí é o complicado, né, Rodrigo? Aí é o complicado. Por isso que nós estamos aprendendo sobre isso, né? E como a gente está aprendendo, a gente precisa ter essa sensibilidade de que a gente ainda está na jornada, né, nesse caminho ainda, mas é muito importante a gente começar a estar sensível, a ser sensível, né, a tudo isso que acontece. Então as maiores oportunidades para que nós possamos entregar as virtudes do Pai, elas vêm através de momentos desafiadores. Então é num momento onde está tudo conspirando para uma tempestade que eu tenho que entregar a paz, né? É num momento onde eu vejo que a tristeza está tomando conta, é que eu preciso entregar alegria, mas eu não uma alegria no sentido de algo inconsequente ou sem responsabilidade, mas é preciso trazer esperança, que há alegria. E essas virtudes moram dentro de cada um de nós, né? Então hoje, quando eu vejo essa questão dos sentimentos, né, eu vejo que elas estão relacionadas à razão. E a razão é algo que nos torna, novamente, como a gente começou lá no começo da conversa, a Cris o copo de café e eu o copo de leite. Durante muito tempo a gente caminhou assim. A gente não tinha coragem de experimentar o sabor dessa mistura. E hoje a gente tem conseguido assim, a sentir o gosto do pingado. E tem sido bom. Verdade. Então, a nossa conversa é essa, né? Fez sentido. Tchau, gente. Fica com Deus. Deus abençoe. Bom dia.